Hoje, em nossa aula de Sociologia, vamos falar sobre violência e representações sociais. Vamos lá? Percebemos que através de algumas representações que fazemos da sociedade ou de alguém, ou seja, de pensamentos que nos fazem agir de acordo com aquilo que consideramos correto, podemos, sem perceber, estarmos coagindo outras pessoas para que sejam como nós somos. O que às vezes leva a casos de intolerância, discussões e até mesmo violência, como certos grupos que atualmente estão cometendo atos de vandalismo, por exemplo, os skinheads e mais atualmente os black blocs. Skinheads ou carecas são jovens simpatizantes do nazismo que se mostram intolerantes com minorias, pregando o combate a judeus, homossexuais e nordestinos. Adotam a cabeça raspada e usam botas, coturnos, jeans, tatuagens e roupas do exército. Embora algumas vezes nem todos se vistam assim. Os black blocs, bloco negro, são jovens mascarados e vestidos de preto que andam em grupo no meio de protestos, portam bandeiras negras ou símbolos anarquistas, quebram vidraças, entram em confronto com a polícia e não possuem um líder. As representações sociais se apresentam como uma maneira de interpretar e a pensar a realidade cotidiana. A representação é o processo pelo qual se estabelece a relação entre o mundo e as coisas. Cada um de nós tenta reproduzir nos outros comportamentos que confirmem as ideias preconcebidas que fazemos deles. A representação social é um recurso muito importante para se viver em sociedade. Isso porque ela engloba ideias e manifestações culturais que caracterizam um determinado grupo. O fenômeno da violência tem sido alvo de estudos também no campo das representações sociais, devido ao crescimento dos índices de violência urbana. Geralmente, atos de violência estão sempre ligados à desigualdade social. Na tentativa de compreender um fenômeno que se alastra socialmente e torná-lo familiar, os sujeitos tentam objetivar a violência em um espaço geográfico específico ou em um determinado grupo. É importante ressaltar, entretanto, que não é qualquer lugar, qualquer grupo escolhido. A causa da violência é atribuída ao outro grupo diferente do meu. O jogo de culpas parece servir para a manutenção da identidade grupal. Agora, vamos rever o que aprendemos através de alguns exercícios. Exercício número 1. A estética nas diferentes sociedades vem geralmente acompanhada de marcas corporais que individualizam seus sujeitos e sua coletividade. Discos labiais, piercings, tatuagens, mutilações, pinturas, vestimentas, penteados e cortes de cabelo são algumas marcas reconhecíveis de um inventário possível das técnicas corporais em toda a sua riqueza e diversidade. Embora universal, as formas das quais se valem os grupos e indivíduos para se marcarem corporalmente são vistas, às vezes, como estranhas a indivíduos que pertencem a outros grupos. Essa atitude de estranhamento em relação ao diferente é considerada conceitualmente como: alternativa A, preconceito. Reconhece no valor das raças o que é correto ou não na estética corporal. Alternativa B, relativização. O outro é entendido nos seus próprios termos. Alternativa C, etnocentrismo. Só reconhece valor nos seus próprios elementos culturais. Alternativa D, etnocídio. Afasta o diferente e procura transformá-lo no igual. A alternativa correta é etnocentrismo. Só reconhece valor nos seus próprios elementos culturais. Exercício número 2. A legislação penal do fim do século XIX determinava: a ociosidade era considerada crime, como tal punida.
Reconhecida e legitimada abertamente a prática da repressão aos desempregados e subempregados, os pobres, ficava claro no discurso dos responsáveis pela segurança pública e pela ordem nas cidades. O controle social dessas camadas deveria ser realizado de forma rígida. Sidney Choloub afirma que os legisladores brasileiros utilizam o termo classes perigosas como sinônimo de classes pobres, e isso significa dizer que o fato de ser pobre o torna automaticamente perigoso à sociedade. A existência do crime, da vagabundagem e da ociosidade justificava o discurso de exclusão e perseguição policial às camadas pobres e despossuídas. O texto acima discute a configuração das classes sociais no Brasil, tomando como referência as questões da cidadania e da violência. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar que, no final do século XIX, no Brasil, alternativa a ação dos poderes públicos no trato da questão social estava centrada na supressão dos desníveis entre as classes sociais, condição básica para a emergência do Brasil industrializado. Alternativa B, a herança colonial da estrutura social brasileira conduzia o poder estatal a reconhecer como legítimas as lutas das classes populares no questionamento da estrutura política oligárquica, como legítimas as lutas das classes populares no questionamento da estrutura política oligárquica vigente. Alternativa C. O combate às classes perigosas obrigava os poderes públicos à implementação de políticas de geração e distribuição de renda, reduzindo assim a influência do Partido Comunista Brasileiro junto aos pobres. Alternativa D. O desemprego e a criminalidade referidos às classes populares eram vistos pelos poderes públicos menos como questão social e mais como questão de polícia, dentro de uma concepção restrita de cidadania. Alternativa E. A repressão policial restringia-se aos desempregados e subempregados, pois os trabalhadores assalariados eram protegidos por uma legislação. A alternativa correta, a letra D. O desemprego e a criminalidade referidos às classes populares eram vistos pelos poderes públicos menos como questão social e mais como questão de polícia, dentro de uma concepção restritiva de cidadania. Lembre-se, através de algumas representações que fazemos da sociedade ou de alguém, ou seja, de pensamentos que nos fazem agir de acordo com aquilo que consideramos correto, podemos, sem perceber, estarmos coagindo outras pessoas para que sejam como nós somos, e essa atitude pode causar casos de intolerância e preconceito. Até nossa próxima aula e obrigada!